Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Estamos fazendo a série do livro de Daniel e estamos analisando a profecia do capítulo 9 de Daniel, as 70 semanas. E vamos continuar nessa pesquisa, nessa forma de examinar as escrituras, porque Jesus mesmo falou, examinar as escrituras. E examinar é estudar a Bíblia de várias formas, pegar vários versículos que falam do mesmo assunto e assim a gente vai encontrando o significado de alguns pontos proféticos. E aqui a gente já aprendeu muita coisa. Estamos ainda no capítulo 9. Vamos analisar o desfecho aqui dessa profecia das 70 semanas. A gente estava aqui estudando, Vamos dar uma olhadinha aqui, no texto para a gente usar a ilustração ali, Aqui a gente estava lendo, falando sobre as 70 semanas no versículo 24. Olha só o que diz aqui no versículo 24. Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Então, o anjo Gabriel começa a dar uma explicação, sobre aquele período maior que é de 2.300 anos. E ele fala aqui, 70 semanas. Ou seja, na tradução dessas 70 semanas, são 490 anos. Isso quem já está acompanhando os vídeos já entendeu que a gente fez uns cálculos aqui, 70 semanas, uma semana tem 7 dias, 7, vezes 70, 490. E traduzindo de dias para anos, 490 anos. Isso é a própria Bíblia, que traz para nós essas informações, esses cálculos aí. Mas vamos lá, Jesus sabendo que estava se aproximando do fim da profecia, das 70 semanas, ou seja, 490 anos, a gente já observou no vídeo anterior que ele deu algumas instruções aqui para os discípulos, Falou assim, a estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Então Jesus está informando para os discípulos, para ele dar prioridade de pregação do evangelho para o povo judeu, os israelitas. Aqui Jesus está dando prioridade de salvação para a nação de Israel antes que finalize a oportunidade de graça para eles. Certo? A profecia falou que 70 semanas estão determinadas sobre a nação de Israel. A gente já viu que ela finalizou no ano 34. Por que ela finalizou no ano 34? Pelas 70 semanas, pelos 490 anos, a gente já fez os cálculos, ela finaliza no ano 34, que foi no momento que Estevão estava sendo apedrejado, E Estevão olhou para o céu e viu Jesus, ao lado de Deus em pé, mostrando a rejeição do povo judeu. Por quê? Deus ele fez de tudo para que o povo se arrependesse, enviou o seu filho, Jesus, e ele foi crucificado pelos judeus, E o que acontece? Então aqui a gente finaliza a profecia das 70 semanas, porém a profecia continua, que é aquele período de 2.300 anos. Quando eu virar a página aqui, a gente vai ver, com mais detalhes do começo ao fim dessa profecia das 70 semanas e a continuação. A gente vai ver aqui uma tabela aqui que a gente vai ter mais facilidade para entender isso melhor. Então, quem estava ali assistindo o apedrejamento de Estevão era Saulo, Agora a gente vai entrar em detalhes o que aconteceu. A gente vai aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha ali. Vamos ver as informações que nós temos ali, falando sobre Paulo, Saulo. Vamos lá. Então aqui, você com certeza já leu, a conversão de Saulo. Aqui a partir do versículo 4, depois que ele saiu aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a um sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo estava perseguindo, né, os cristãos, seguidores de Cristo, e ali, quando ele vai em direção a Damasco, ele tem uma visão, Jesus aparece para ele e fala: por que me persegues? E aí ele fica cego, né? Ele fica cego por um período de 3 dias. E Jesus, né, manda alguém, pede para alguém ir lá para curar Paulo, para que ele pudesse voltar a ver. Daí a gente vai ver com mais detalhes aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, a continuação, aqui na ilustração que a gente viu, né? Aqui no capítulo 18, versículo 6, vamos dar uma olhadinha nessa informação aqui, ó, do livro de Atos, capítulo 18, versículo 6, vai nos trazer mais uma informação aqui, ó. Vamos ver aqui, 18, versículo 6. Isso, a gente vai ver isso aqui mais aqui embaixo, aqui, ó. A gente tem essa informação mais aqui embaixo. Mas o que que acontece? Quando você lê o versículo 15, aqui, ó, do capítulo 9, versículo 15, depois que ele se converte, né, Paulo, capítulo 9, versículo 15, que aqui diz aqui, ó, aqui, que diz assim, ó: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim um instrumento, falando de Paulo, né? Vai, porque este é Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Você viu que a profecia finalizou ali em Estevão, né? A oportunidade de graça para a nação de Israel. Agora Deus vai apresentar essa oportunidade de salvação não somente para os judeus. Sempre a salvação era para todos, né? Mas o Israel era um povo escolhido de Deus. Agora essa oportunidade de salvação é para todos. Até os gentios agora entram em cena. Quando você vê Paulo pregando nas sinagogas, né, em outros lugares, a gente vê a alegria que foi para os gentios entenderem que a mensagem de salvação era para eles também. Mas o que é que diz aqui? Ó? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo ainda, se você vai ver aqui daqui a pouco, que vai ver que ele continuou ainda pregando para os judeus, porém os judeus mais uma vez rejeita, e a gente vai ver agora qual foi a resposta dele. Olha só, quando a gente vai lá no capítulo 18, Paulo vai lá pregar para os judeus mais uma vez, e Estevão já tinha feito isso, né? Ele foi apedrejado. Paulo, vendo isso, né, foi também perseguir em Damasco os cristãos, e aí, depois que ele se converte, ele vai para os judeus pregar para os judeus. E olha qual foi a resposta dele. Isso é interessante, ó. Atos capítulo 18, versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, depois que Paulo, né, passa uma mensagem para eles, para os judeus, os líderes religiosos também, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, meu amigo, a gente já observa que Deus fez de tudo para que a mensagem chegasse até os judeus, para que eles entendessem que Jesus era o Filho de Deus. Jesus fez de tudo, os apóstolos fizeram de tudo, mas o povo sempre rejeitando a mensagem. E aí, agora a gente vai entrar aqui em ilustração, para a gente entender agora como que aconteceu essa profecia aqui, ó, e o tempo restante que ainda falta. A gente viu ali, né, o período do início, né, da contagem desses 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, também é o mesmo período das 70 semanas, que são 490 anos. Ela se dá no ano 457, no decreto de Artaxerxes. Você lembra que 7 semanas que Gabriel estava explicando para Daniel, né? Depois que Daniel estava fazendo oração, Gabriel apareceu, foi explicar sobre esse período maior, 2.300 anos, e ele foi falar algumas partes daquele período. Ele falou: 70 semanas estão determinadas para o teu povo, né? São 490 anos. Aí ele vai separando os tempos, né? 7 semanas, o que aconteceu nessas 7 semanas, que são 49 anos, que a gente já estudou isso. Se ela deu início aqui no ano 457, essas 7 semanas, que são 49 anos, ela finalizou no ano 408. E o que aconteceu no ano 408 foi a reconstrução de Jerusalém. Esse foi o período, né? 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. E quando a gente faz os cálculos, né, ainda vai do 408, né? Menos as 62 semanas,
que são 434, a gente vai chegar no ano 27. O que aconteceu no ano 27? Foi o batismo de Jesus, né? Que fala, a profecia fala até ao ungido. O ungido foi o momento que Jesus foi batizado, foi ungido com o Espírito Santo, certo? Então aqui já foi 7 semanas, mais 62 semanas, se ao total são 70 semanas, 62 mais 7, 69, ou seja, está faltando uma semana, né? E o que acontece nessa semana, que ela se inicia aqui no ano 27, no batismo de Jesus, a profecia fala que na metade da semana seria morto o ungido, né? Ia cessar os sacrifícios, né? Ia cessar as ofertas de manjares, que a gente viu dentro da profecia. Ela se deu início no ano 27, no ano 31 Jesus morre, cessando, né, as ofertas de manjares, e a profecia finaliza as 70 semanas, 490 anos, no ano 34. E o que acontece no ano 34? Estevão foi pregar para os judeus, falando de Jesus Cristo, falando sobre os eventos que aconteceu desde Abraão. E ali o povo judeu rejeitou mais uma vez a mensagem e Estevão foi apedrejado no ano 34. Esse foi o período de tempo, 70 semanas, 490 anos de graça para o povo de Israel. E o povo de Israel sempre rejeitou a mensagem dos profetas, né? Rejeitou a mensagem de Jesus Cristo, falando que era o Filho de Deus. Os judeus não aceitavam isso, e a gente foi vendo dentro das Escrituras que a profecia ela finalizou no ano 34, no apedrejamento de Estevão. Mas o período maior são 2.300 anos. Se aqui são 490 anos, a gente vai subtrair, né? 2.300 anos menos 490 anos. Quanto tempo é que vai dar aqui? A gente vai entrar aqui, ó. Vamos lá. Aqui são as 70 semanas profética para a nação de Israel, 70 semanas, 490 anos, 2.300. Se você quiser fazer isso na sua calculadora, o resultado vai ser esse, ó. 2.300, que são os 2.300 anos da profecia. Menos 490, já chega no ano 1810. E Estevão foi apedrejado no ano 34. Agora você vai somar mais 34, a profecia, a própria Bíblia que está falando isso para nós. Ela está dizendo para nós que o final da profecia desse período de tempo, 2.300 anos, ela finaliza no ano 1844. Fim da profecia das 2.300 tardes e manhã. É isso, daqui para frente, a gente vai se aprofundar agora o que aconteceu do apedrejamento de Estevão até o ano 1844. Um resumo da história do que aconteceu até essa data aqui, porque essa data foi o final da profecia dos 2.300 anos, certo? Vamos analisar um pouco, a gente tem um tempo ainda. Eventos após a conversão de Saulo até o ano 1844. Isso aqui é muito interessante. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode observar ali que Jesus fala que nos últimos tempos haveria guerras, né, rumores de guerras, um monte de coisa que ia acontecer, né, até o final da volta de Jesus. Mas olha só o que acontece até o final dessa profecia aqui, que esse seria o último dia da profecia das 2.300 tardes e manhãs. O que acontece? No ano 70, né, no ano 70, a destruição de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Jerusalém é invadida, né, por Roma. Roma invade ali mais uma vez, destrói o templo, pega os utensílios sagrados, leva não sabe para onde, mas ela foi destruída no ano 70, Jerusalém. O que acontece? Jesus já tinha profetizado que isso ia acontecer. Vamos lá, continuando. Como a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel estava chegando ao fim, coisas grandiosas começaram a acontecer no mundo. Olha só a profecia que falou aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Se você for pesquisar aí na internet, aconteceu um terremoto terrível, terremoto de Lisboa. Isso aconteceu em 1755. Lembrando que a profecia das 2.300 tardes, ela finaliza em 1844. Olha só, quando estava se aproximando dessa data, olha os eventos que começou a acontecer um atrás do outro. Ó. Terremoto de Lisboa, 1755. Isso aconteceu em Portugal. Se você quiser se aprofundar, você pesquisa aí. Ó. Terremoto de Lisboa. Quando foi? 1754, um ano
antes desse terremoto aqui, já tinha se iniciado uma guerra, né? A Guerra dos 7 Anos. Se você já estudou isso na faculdade ou na escola, pode pesquisar isso, que as datas foram 1754 a 1763. E Mateus 24, Jesus já falou que nos últimos dias, né, ia acontecer guerras, né, rumores de guerras. Então aqui, Guerra dos 7 Anos. Estava se aproximando de 1844. Quando você vai aqui, ó, 1775, preste atenção, um pouquinho mais depois aqui, o que acontece? Guerra de Independência dos Estados Unidos. É só você pesquisar aí, ó, Guerra de Independência dos Estados Unidos, vai aparecer essa data aqui, ó, 1775. Então, como estava finalizando aquela profecia de 2.300 anos, olha só quantos eventos começou a acontecer no mundo. O Apocalipse tem mais outra profecia que falou assim, ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. A profecia de Daniel falou que também ia acontecer esse tipo de coisa. O sol ia escurecer, as estrelas iam cair do céu. O dia escuro, se você for pesquisar na internet aí, o dia escuro, 1780. Estava se aproximando ainda do final da profecia. Isso aconteceu na Nova Inglaterra. Outro evento grande aqui que aconteceu, ó, 1815. Ó, já estamos já estamos aqui se aproximando, né, do fim da profecia. Olha o que aconteceu. Erupção do Monte Tambora. Isso foi a maior erupção vulcânica da história, meus irmãos. Isso aconteceu em 1815. E Isaías, Jeremias falava de algo, né, grandioso, né, que Deus, com o seu poder, faz até barulhos, né, usa a Terra, planeta Terra, para fazer barulhos, né, e aqui estrondos, né. Vamos lá. Queda de estrelas, 1833. Lembra que a profecia de Daniel falou, as estrelas do céu cairão pela terra. Isso que aconteceu nos Estados Unidos. Esse do terremoto aconteceu nas Índias Orientais Holandesas. 1833, Estados Unidos, uma chuva de estrelas inexplicável aconteceu. O mundo estava agindo de uma forma parecendo dizer que algo histórico estava para acontecer. Muitas pessoas, isso é interessante, presta atenção agora, ó. Muitas pessoas começaram a estudar as profecias da Bíblia para saber se era chegado o fim do mundo. Então, como estava acontecendo esses eventos bem próximos um do outro, meu amigo, terremoto, guerra, e aqui mais, o dia escuro, erupção de vulcão, estrondo histórico, né, queda de estrelas. Então esses eventos aí, um próximo do outro, as pessoas começaram a fazer o quê? As pessoas começaram a estudar as profecias da Bíblia para ver se realmente estava chegando o fim do mundo, porque tantas coisas estavam acontecendo aí. E aí a gente vai entrar no próximo vídeo, a gente vai falar sobre uma pessoa que começou a estudar as profecias, né, principalmente do de Daniel, e ele se deparou com aquela profecia lá de 2.300 tardes de manhã. A gente vai entrar em detalhes, né, no próximo vídeo, falando sobre esse senhor aqui chamado Guilherme Miller. O que ele falou sobre essa profecia, né? Como que ele entendeu essa profecia das 2.300 tardes. E o que a Bíblia fala, aqui ó, em Daniel 12, versículo 4, fala que nos últimos dias muitos os esquadrinharia o livro de Daniel. A gente vai dar uma lida nesse versículo aí no próximo vídeo. E o que é esquadrinhar? Se eu fosse você, eu não perderia o próximo vídeo para entender essa profecia aí com mais detalhes aí, meus amigos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um pouco aí da palavra de Deus. E eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.